Olá, bem-vindo a você, começando mais um Radar de Inovação, nosso programa de transformação digital, futuro dos negócios e da educação aqui em GZH. A gente está no mês de outubro, já inaugurando mais um mês de atrações aqui no Radar de Inovação. Dessa vez, a gente vai falar um pouco de transformação tecnológica, a gente vai falar de empresa tradicional, a gente vai falar de novidade, a gente vai falar de utilidade final para o usuário também, e um setor que a gente não abordou ainda, então fica com a gente vai falar de uma empresa de elevadores e que isso tem tudo a ver com um programa que fala sobre inovação. Antes eu quero registrar que a Laura e o Lucas estão na produção do programa, o Leandro aqui na operação de áudio e vídeo, e você deve e pode nos seguir no YouTube, no Spotify, no SoundCloud e também lá no site GZH, tem sempre uma matéria, uma reportagem sobre o podcast da semana que vai ao ar toda quinta-feira ao meio-dia. Eu já vou apresentar o Eduardo, que é meu convidado, mas eu vou falar um pouquinho por que a gente está chamando uma empresa de elevadores num programa de inovação. Bom, eu que fui morador de Guaíba, eu já conhecia a empresa anteriormente, mas só para quem não vai sintonizar pelo nome atual, a Elevadores Sur, ela nasceu em Porto Alegre, depois foi vendida para uma multinacional alemã, a ThyssenKrupp, e em 2021 ela passou a ser uma empresa independente, mudou seu perfil para fabricação e manutenção de equipamentos de mobilidade. O que é equipamento de mobilidade? Esteiras rolantes, fingers, escadas e também acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida, até para uso doméstico, como os elevadores, aquele que sobe do primeiro para o segundo andar na casa. Então, tem uma série de inovações que trazem, mas o que nos provocou e nos trouxe muita curiosidade a mim e a Laura é que eles produziram e estão trabalhando com um robô, que é uma parceria com a Alabia, uma empresa de robótica, que ajuda a pensar em entrega em condomínios residenciais. Sabe aqueles vídeos que tu viu no hotel lá na China e tu diz assim, nossa senhora, olha que tecnologia que tem lá. Já tem aqui também, e a gente vai falar um pouco disso. Então, agradecendo desde já a presença do Eduardo, que vem representando aqui a TK Elevator, né? Ele é head de novas instalações e modernização da TK Elevator para a América Latina. Eduardo Caram, obrigado pelo teu tempo, pela tua disposição, Eduardo. E te apresenta um pouquinho primeiro para o nosso público, para a gente começar a conversar um pouco sobre a empresa. Tá certo, Tércio. Obrigado pelo convite, né? Primeiro é um prazer estar aqui, poder, né, falar um pouco da empresa, falar um pouco de inovação, que é uma área que a gente tem buscado muita novidade e constantes novidades, né? Porque a gente tem que estar antenado com o mercado para uma sobrevivência da empresa, mas obviamente também de trazer essas inovações, porque a gente fica às vezes distante vendo que na China tem muita coisa, mas aqui a gente tem muita coisa boa para mostrar. Certamente, também, né? Um monte de gente já viu esse videozinho, né, Eduardo? Pois rodou os grupos de WhatsApp aí no passado, Instagram, e foi amplamente divulgado essa tecnologia chinesa, mas é uma coisa que está muito mais na nossa mão às vezes do que a gente pensa, né? Essa é uma inovação, mas eu queria que tu falasse um pouco, porque essa é meio caixa preta, né? As pessoas pensam, quando eu falo que é uma empresa de elevadores, as pessoas devem pensar só naquele equipamento pesado, na estrutura. As pessoas pensam um pouco em inteligência, porque não percebem o quanto nosso sistema de mobilidade mudou e quanto, e eu vou já puxar esse gancho também, vocês estão sintonizados com uma população que envelhece por mais tempo, felizmente, né? Ficamos felizes, mas que precisa de uma nova estrutura. Fala um pouquinho de como que vocês estão inseridos. Eu falei aqui, vocês foram uma empresa tradicional, que foi para uma multinacional, agora uma empresa independente. Como é que a história de vocês reflete um pouco isso? A gente desde sempre, né, desde os primórdios lá, a Sur, ela nasceu com um viés de mirar muito para o mercado para entender exatamente as tendências, tudo que acontecia. Então ela foi buscando nichos de mercado e cresceu em cima desses nichos para chegar onde a gente está hoje, sendo líder global de mobilidade. E por que da mobilidade, né? Porque é exatamente isso, a gente começa a ver não só o envelhecimento da população, mas também a verticalização muito forte das cidades. Existem pesquisas e relatórios que mostram que até 2030, 70% de toda a população global ela vai estar vivendo em grandes centros. E com esse adensamento, a única tendência é verticalizar, porque as cidades elas têm territórios restritos, né? Então essa verticalização ela requer mobilidade. A gente tem o papel de conectar as cidades para tornar essas cidades mais inteligentes do ponto de vista de mobilidade. Então, por isso que a gente tem esse portfólio completo
porque só o elevador, você trouxe muito bem, que às vezes é só uma caixa metálica que o pessoal percebe que vai subir e descer dentro do prédio, não entende o tanto de tecnologia que tem embarcada naquilo dali para ele funcionar. Hoje a gente está presente em mais de 100 países no mundo inteiro, transporta mais de 1,5 bilhão de pessoas todos os dias, então existe muita tecnologia embarcada. E essa transformação ela vem com o DNA da Sur, mas trazendo toda a inovação também que requer hoje um cenário pós-pandemia e que as pessoas buscam também bastante comodidade. Além da verticalização, além da mobilidade, a comodidade agora ela se faz presente onde a gente tem uma população que necessita dessa mobilidade também. Eduardo, eu contei uma historinha aqui no início e acho que as pessoas vão lembrar que o Parque Fabril é em Guaíba. Bom, eu morei, né, em Guaíba, então eu sei. Explica para pessoas como eu e como boa parte do público que não está inserido nesse segmento de elevadores, como é que a gente pode desenhar esse cenário? Nós temos uma empresa que vai por todas as etapas, são empresas nacionais, são empresas estrangeiras. Dá um panorama para, antes da gente falar das inovações e disrupções que vocês estão promovendo, como é que é desenhado esse mercado hoje? A parte que eu respondo dentro da empresa, né, de obras novas e modernizações, elas são até de certa forma bem distintas. A parte de obras novas, ela é diretamente ligada às construtoras. Então, quando tem um prédio novo, a gente participa da concepção do projeto, tem informações básicas de projeto junto com a construtora, estipula que tipo de elevador, de acordo com as normas, vai ali atender aquele projeto. E aí a gente pode atender, como eu disse, em toda a parte de mobilidade. Se existe hoje uma piscina que ela tem que se tornar acessível, a gente tem uma cadeira para a piscina que vai fazer o transporte acessível para dentro da piscina. Tem os elevadores tradicionais, plataformas elevatórias, então cada projeto ele vai demandar um tipo de produto. Então dentro de novas instalações ele vai nascer lá com a construtora, às vezes 2 anos do público de uma maneira em geral, entender que aqui ali vai ser construído um prédio. Quando o cliente está buscando a viabilidade ainda do projeto, a gente já está participando com ele lá para ter a melhor solução. Já a parte de modernização, vamos dizer que é depois do elevador instalado, ele vai ficar ali durante 15 anos, 20 anos dentro daquele prédio, servindo ao público em geral, a gente entra para modernizar o equipamento. Porque as tecnologias vão se atualizando, o próprio produto vai mudando, as normas mudam, então a gente está ali para disponibilizar esses novos produtos para entrar na parte de modernização também. E hoje, esse é um mercado mais concentrado, mais pulverizado, ele é mais de produção nacional, internacional, como é que é esse mercado? A gente tem concorrentes, obviamente, no Brasil, e tem fábricas no Brasil, e alguns concorrentes menores que têm trazido elevadores importados. Mas o mercado brasileiro ele é muito grande, né? Então é um mercado que vamos dizer que ele tem espaço para acomodar diferentes players aí que tem para buscar. Mas claro, cada empresa ela tem a sua diferenciação, o seu portfólio de produtos para buscar sempre esse mercado, nicho que ele quer participar. Pois é, e eu te fiz essa pergunta justamente porque a Matriz e o Parque Fabril, né, estão em Guaíba, que atende o mercado nacional e também exporta. Isso. Eu queria falar, eu já vou puxar a inovação, mas vocês hoje trabalham, como tu falaste, também atendendo as empresas, atendendo projetos, mas também trabalham com pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa. E eu vou te perguntar um pouco para isso, porque essa é uma novidade. A gente estava trazendo a Fiergs recentemente aqui, falando sobre como é necessário conectar as escolas e as universidades com a indústria para que não haja mais aquela discussão assim, temos que conectar, para que a conexão já seja tão automática Sim. que tu circula entre as duas, né? E você já tem essa experiência de pesquisa e desenvolvimento. Como é que isso é feito dentro da empresa hoje? Dentro da empresa global, ela é separada em unidades de negócios. Uma das unidades de negócio é essa aqui da América Latina, que a sede está em Guaíba. Lá dentro, a gente tem essa parte de operações, vamos dizer assim, que aí seria a minha parte de obras novas e modernizações, a parte de serviço também e manutenção, mas tem a parte muito forte de pesquisa e desenvolvimento, que é o nosso PDC, né? A parte toda de engenharia. Inclusive está recebendo muitos investimentos da nossa matriz global, mais de 40 milhões em investimentos. A gente está construindo um novo prédio dentro da nossa fábrica de Guaíba. A gente vai ter mais de 150 engenheiros de produto, mecânicos e também até de software, que vão desenvolver produtos daqui
e que essa tecnologia vai ser compartilhada com outras fábricas no mundo, com as produções em cada uma das fábricas. Agora, os projetos dos elevadores, existe uma conexão global, ele é construído a várias mãos, mas um braço muito forte desse desenvolvimento, ele está aqui no Brasil e vai estar especificamente aqui em Guaíba. Legal. Agora, o que nos trouxe, né? Quando eu e a Laura estava lendo, a gente ficou curioso, porque esse robô delivery, o que é esse robô? Ele até tem um nome aqui, né? Ele é transporte otimizado de mercadorias internas. Ele está conectado com os elevadores do teu prédio, por exemplo, por IA. A gente vai falar um pouquinho de IA daqui a pouco. E ele se desloca pelos andares para fazer pequenas entregas ou conexões. Isso é feito por comunicação e o elevador já sai oferecendo da fábrica essa integração. Como vocês já têm um desse funcionando? Como é que foi os testes? É curioso? Ilustra para o público aí essa história de um robô delivery. O mais legal dessa história é que, igual eu falei, a gente está sempre antenado com o que está acontecendo no mercado, né? E busca inovações. Porque inovações de produto, às vezes a norma ela vai te obrigar a trocar, vai te obrigar a atualizar, mas também a gente tem que buscar ser diferente para o mercado, né? E a gente tem perseguido isso muito forte no mercado não só do Brasil, mas como da América Latina inteira. Para a gente se diferenciar, para deixar de ser aquela caixa metálica que sobe e desce dentro de um prédio, a gente tem que agregar soluções para que o cliente perceba que a nossa empresa ela é diferente de fazer negócio. O preço do equipamento, obviamente, vai ser importante, o preço da manutenção vai ser extremamente importante, mas a experiência que o cliente vai ter ali dentro, a experiência que ele vai conseguir ter com a nossa empresa é que vai fazer toda a diferença para nós. Quando a gente conseguiu conectar isso, a gente conseguiu observar aquilo tudo que eu disse, do adensamento populacional, verticalização dos prédios, comodidade, isso tudo aparecendo muito forte no acompanhamento de mercado que a gente fazia, a gente viu que uma dor do mercado era essa questão do delivery. Nós temos elevadores hoje instalados em prédios de 70 andares, de 65 andares aqui no Brasil. E todo mundo tem a mesma dor. É naquele domingo, você está lá às 8 horas da noite, pede o seu delivery, a sua pizza, você tem que ir lá pegar o elevador, ir lá na portaria, buscar a sua pizza, descer, o porteiro vai te interfonar, você vai subir. Durante a semana, passa aqui que chegou a sua encomenda, você vai ter que se deslocar até a portaria, buscar. E a gente percebeu que os construtores nos pediam alguma solução. A gente até chegou a fornecer um elevador de pequeno porte para fazer esse trajeto. Então o pessoal lá da portaria, ele colocava dentro desse elevador e enviava lá para o andar. Mas ainda não era aquela solução, aquela inovação que a gente buscava. A gente vendeu poucos exemplares. Abreviava o caminho, mas não resolvia o caminho. Mas não resolvia o problema. E aí a gente começou a pesquisar e descobriu a Lábia, que posso falar que é uma parceira nossa, e eles foram muito interessados no projeto, foram muito disponíveis para participar com a gente dessa inovação, dessa ideia. A gente fez um piloto aqui em Porto Alegre, num prédio, num edifício já pronto aqui. A gente ofereceu todos os serviços lá para esse condomínio para testar mesmo a opinião pública, para entender. E hoje já temos 6 meses que o produto, o TOMI, né, que é o Transporte Otimizado de Mercadorias Internas, a gente chama ele carinhosamente de TOMI, ele está instalado lá e hoje ele faz uma média nesse empreendimento. Lá onde? Tu pode falar o estado, pelo menos? Aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre. Aqui no edifício aqui em Porto Alegre. De uma construtora bem famosa, a maior construtora aqui de Porto Alegre, fez a parceria com a gente e a gente colocou lá nesse empreendimento. E a gente tem hoje uma média diária de 37 entregas. O pessoal recebe tudo que você pode imaginar, porque o TOMI ele tem uma capacidade de fazer entregas de até 40 quilos. Ele pode fazer entregas simultâneas. Ele tem uma configuração hoje, que a gente está lá, com 3 armários. Um armário um pouco maior, porque ele pode acomodar uma pizza ou uma encomenda maior, e 2 armários pequenos. Então ele faz até 3 entregas simultâneas, mas ele pode chegar a ter 4 entregas simultâneas. A programação é muito simples, é numa tela touch que tem em cima do robô, e que ele, programado lá, guardado dentro dos armários, a mercadoria vai até o andar, a interface toda feita com elevador, tudo automatizado. Quando ele está chegando na porta do apartamento, ele faz uma chamada para o apartamento, para o interfone do apartamento que todo prédio tem. Quando a pessoa atende, vai ter uma mensagem do próprio TOMI dizendo, olha, a sua encomenda chegou na sua porta. A pessoa vai abrir a porta, o TOMI está lá, ele vai digitar uma senha que vai garantir que ele só vai pegar a mercadoria que está designada para o apartamento dele. O TOMI segue viagem, vai fazer a próxima entrega ou retorna para a base para se manter carregado lá. Não exagerei quando eu falei que é igual aos videozinhos da China. É exatamente o mesmo propósito. A inovação que está por trás disso é que nós, como somos a primeira empresa de mobilidade, apesar do nome de TK Elevadores, a gente queria
entrar nessa questão da comodidade, na experiência do cliente. E aí então a inovação está em fornecer isso de fábrica. Hoje, quando então eu faço uma venda de um elevador, e isso já aconteceu ainda bem algumas vezes, a gente já está junto com o contrato dos elevadores já vendendo a solução do Tommy, e quando o elevador for instalado, a solução vai ser entregue em conjunto. É muito legal e quando eu estava conversando aqui anteriormente com a colega que é assessora que vendeu a pauta, ela já estava me fazendo aqui algumas inovações que vocês tiveram antes, né? Vocês já tinham tido uma solução que detectava falhas em componentes de elevadores que poderiam paralisar o equipamento antes. Ou seja, vocês estão desenvolvendo, mas também estão olhando para o equipamento que vocês já estruturaram para ver como é que aquele equipamento pode continuar rendendo para as pessoas. Historicamente o mercado ele trabalha de maneira preventiva e corretiva. Aí é uma área de assistência técnica. O elevador já está instalado, existe, por norma, uma manutenção preventiva que deve ser feita, e corretiva é porque quando ocorre a falha, vai um técnico até o seu edifício para resolver aquela falha. A gente começou a trabalhar então é uma parceria com a Microsoft, inclusive, porque todos os dados dos elevadores que estão conectados com um produto chamado MAX, que é uma tecnologia que desenvolveu e fica no quadro de comando, no cérebro do elevador ali, ele manda todas as informações para uma nuvem, a gente capta essas informações que nos geram relatórios de vida útil de componentes, de utilização do elevador, de quantas viagens ele está fazendo por dia, quantas vezes ele está abrindo porta. Tem milhares de informações que são enviadas, que são tratadas e devolvidas para o técnico que está lá na ponta com possível falha que pode ocorrer por conta da vida útil daquele componente. Então a gente tem uma manutenção preditiva. Antes do elevador apresentar uma falha, essa falha ou possível falha vai ser identificada, o técnico de maneira preditiva já vai no prédio e consegue já fazer a atualização daquela peça, trocar a peça, para que o elevador não fique indisponível. O grande problema hoje da assistência técnica é exatamente a disponibilidade do produto, ou seja, quanto tempo ele fica funcionando para a operação daquele empreendimento. Com essa predição de assistência técnica e de manutenção, esses níveis beiram 100% de disponibilidade, porque o cliente às vezes nem percebe que a manutenção vai ser feita. Pois é, tu não precisa parar no elevador, né? Não, o elevador não chega a parar para alguém abrir um chamado na empresa, que é hoje tradicionalmente como é feito. Meu elevador parou, faz uma chamada para a nossa central e aí a gente desloca um técnico. O técnico é deslocado pelo sistema, avisando de uma possível fadiga que o sistema pode acontecer. Eduardo, tu falou uma coisa que eu peguei aqui, eu queria puxar esse gancho. Vocês são ATK Elevadores, mas eu queria que tu falasse um pouco, nós somos uma empresa de mobilidade. Esse robô, o Tommy, ele marca uma espécie de colocar uma capa nova no livro, assim, né? Sim. Vocês passarão a ser entendidos como uma empresa de mobilidade. Fala para as pessoas o que muda na compreensão do universo de atuação de vocês e como que isso amplia a responsabilidade de vocês, porque vocês passam a fazer não apenas o convencional. Eu costumo dizer que o nosso core business ele não vai mudar. A gente vai continuar sendo uma empresa de venda de elevadores, fabricação, instalação e manutenção e modernização de equipamentos. Esse é o core business da empresa e ele vai continuar sendo isso. Agora, como a gente vai fazer essa jornada, como que a gente vai passar por isso tudo é que vai fazer toda a diferença. Então, internamente, a cultura que a gente está buscando, a cultura que a gente quer colocar é de ser antenado com o mercado para perceber quais são as tendências. Vai ficar muito mais fácil eu vender um elevador, fabricar, dar manutenção e modernizar um equipamento a partir do momento que o meu cliente percebe que é mais interessante fazer negócios comigo. Então, quando a gente mostra para ele que somos uma empresa que tem um portfólio completo de soluções de mobilidade e tecnologia e comodidade, ele passa a entender que às vezes vale a pena ele fazer um investimento um pouco maior para ter essa solução no empreendimento dele. Com isso, ganha o cliente, porque vai ter uma experiência boa, e ganhamos nós, porque aí realmente tudo aquilo que a gente idealizou no projeto, ele começa a se concretizar. Sobretudo no setor imobiliário, que é um setor muito comoditizado, né? Tem muita oferta. Exatamente. Em diferentes cidades. Eu estava olhando, antes de começar o programa, o site de vocês, não apenas para falar de inovação, mas para falar de algumas soluções que vocês estão oferecendo. Por exemplo, tem aqui, eu não sei, posso estar pronunciando errado, EOX, Ecológico e Digital. EOX. E aí, vocês falam aqui que ele é um elevador que traz especificações para ser uma extensão natural de como a gente se vive, né, ambientalmente consciente e conectado. Esse é um grito que
vários setores da indústria estão tendo e estão sendo cobrados pelas pessoas também. A indústria da construção civil, ela de fato, ela precisa se modernizar como um todo, toda a cadeia produtiva, né? Todos os fornecedores e construtores precisam sair do modo artesanal como as coisas são feitas e tem que industrializar, tem que buscar soluções de internet das coisas, de sustentabilidade, de tudo isso que obviamente vai levar para o planeta um benefício, mas também para o mercado em si. E esse projeto do IOX, que nasceu com uma grande participação de todo esse grupo de engenharia aqui do Brasil, a gente, junto com a colaboração do mesmo PDC lá da Espanha, fez esse produto, desenvolveu esse produto há 2 anos, com uma natividade digital muito forte. Então ele já nasce 100% conectado, mas um processo fabril, um processo de instalação e uma operação extremamente sustentável. A nossa fábrica já é carbono zero há bastante tempo, então esse processo, esse elevador, ele foi concebido sem nenhuma estrutura de solda, sem nenhuma parte que precisa de usar a pintura. Então ele é um produto, uma produção extremamente limpa. A instalação, ela é 40% mais rápida e com menos, não leva óleo, não leva nada durante a instalação, porque as máquinas são extremamente sustentáveis e sem engrenagem. Então isso também é uma concepção do produto, ajuda inclusive prédios com certificação LEED, enfim, uma série de outros benefícios. E a operação do prédio, porque como ele é muito otimizado em termos de componentes e a estrutura do equipamento, ele se torna de uma eficiência energética muito grande. Então toda a jornada desse produto, da cadeia de produção, instalação e vida útil do produto, ele está antenado com essa pegada tanto digital quanto de sustentabilidade. Quem são esses potenciais clientes? E eu queria te perguntar se eles são mais residenciais, se já tem clientes que estão usando essa solução de vocês, o IOX, e falar um pouco para a gente de onde que ele está situado, quem são os condomínios que estão usando hoje. Hoje ele é um produto que ele ainda tem novidades para ser lançado, a gente chama de extensões, etapas aí que vão vir aí nos próximos meses, mas hoje tanto empreendimentos residenciais, shoppings, empreendimentos comerciais, já tem ele inclusive instalado e já em funcionamento por todo o Brasil. Então isso já é, como a gente fez o lançamento há 2 anos e foi expandindo a área de atuação desse equipamento, hoje ele já está instalado em diversos tipos de empreendimentos. Ele não tem um foco principal do ponto de vista que tipo de empreendimento a gente vai atacar. Ele pode ser, ele é bem flexível, então a gente pode colocar em qualquer tipo de empreendimento. A grande sacada dele é ele ser realmente digital e sustentável, que isso traz vários benefícios para o empreendimento onde ele está instalado. Vou fazer uma provocação, e eu te faço provocações bem genéricas, Eduardo, porque imagino que boa parte do nosso público seja como eu, não seja da área, não entende, está compreendendo muitas informações pela primeira vez. Vocês também trabalham com esteiras e com escadas rolantes. E a gente tem percebido que essas soluções de mobilidade, eu morei em São Paulo, por exemplo, né? Não tem como pensar estações de trem, de metrô, sem essas esteiras de transporte, principalmente aquelas que conectam um lado ao outro. Eu queria te perguntar quais são os desafios para pensar essas soluções que vocês oferecem para o futuro. Tu falou um pouco da sustentabilidade. Eu também estou falando um pouco de escala, né? Tem cidades que estão pensando em travessias de ônibus, locais de uma parada de ônibus que tem 3 andares, por exemplo. O que vocês têm sido desafiados sendo fabricantes desses itens também de escadas e esteiras rolantes? O grande desafio dessa indústria, essa verticalização, vamos chamar assim, ele tem algumas limitações, às vezes mecânicas do equipamento como ele é concebido e que soluções elas precisam ser, obviamente, apresentadas. A gente tem um produto hoje desenvolvido que ele não tem uma limitação vertical de transporte. Se existir um prédio, hoje o prédio mais alto do mundo é de 800 metros mais ou menos de altura, Burj Khalifa lá em Dubai. Mas se você quiser construir hoje um prédio com 2 quilômetros de altura, hoje nós temos soluções para isso. Ainda é obviamente uma tecnologia cara, mas ela utiliza motores lineares e não mais cabos de aço, tradicionais cabos de aço dos elevadores. Então ele funciona como se fosse um metrô dentro do prédio. São várias cabinas em motores lineares, um trilho, como chamar assim, que fazem vários percursos dentro do prédio. Inclusive ele pode até andar de lado. Ele é chamado de multi. Essa tecnologia ela foi desenvolvida por nós, patenteada por nós e está instalado na nossa torre de testes na Alemanha. Então essa verticalização ela acontece, existe uma demanda e já tem um produto. Para a conexão horizontal, a gente também tinha uma limitação mecânica com o tamanho das esteiras.
que podem fazer esse deslocamento, ligar um ponto A a um ponto B. A gente desenvolveu também uma esteira, aquela de piso, as de aeroportos, né? Aquelas esteiras que são para vencer grandes áreas, que hoje também ela não tem uma limitação de distância. Também utilizando motores lineares, a gente pode conectar estações que às vezes estão a 1 quilômetro de distância no mesmo produto. A gente tem modelos dela em escala reduzida já instalado em alguns aeroportos pelo mundo, mas usando a tecnologia, porque ela é também bem compacta, então do ponto de vista de construção e otimização de espaço, é muito bom para o construtor e para o empreendimento. Então alguns aeroportos pelo mundo resolveram utilizar a tecnologia, mas ela ainda não vence grandes distâncias. Mas nós estamos falando que não vence grandes distâncias de chegar a 1 quilômetro. Mas ela já vence aí seus 100, 120 metros de distância com um equipamento só, coisa que antes não era possível. Elas tinham uma limitação de 50, 60 metros, você tinha que sair da esteira, caminhar um pouquinho e pegar uma outra. Hoje a gente já consegue fazer com um equipamento único vencer toda essa distância. Tu me provocou agora pensando que vocês provavelmente são, embora seja uma empresa do setor industrial, vocês têm que estar conectados 100% do tempo com as discussões, tu falaste de cidades inteligentes, mas discussões sobre mobilidade urbana de maneira geral, sobre se as pessoas utilizam ônibus, se as pessoas pegam mais carro, se estão usando mais Uber. Como é que esses insights, como é que atravessam vocês nesse processo criativo? Porque assim, imagino que não dê para ser uma empresa de elevadores que não pega elevador. Não dá para ser uma empresa que faz cada rolante se vocês não estão andando e entendendo o modus operandi das pessoas. Como é que é isso no cotidiano? A gente, do ponto de vista da matriz, que fica na Alemanha, a gente tem uma diretoria de desenvolvimento de novos negócios que busca participações em feiras, muito ligada à construção civil e não muito especificamente da parte de produto, elevadores, assim. Mas para escutar exatamente o que o nosso cliente está pensando. Então essas ideias aparecem dessas participações em grandes eventos, onde arquitetos estão presentes e eles estão pensando em cidades inteligentes para daqui a 20, 30 anos. A gente está participando ativamente de um projeto chamado The Line, não sei se você ouviu falar, na Arábia Saudita, que quer construir uma cidade extremamente horizontal. Uma cidade que vai ter quilômetros de extensão, mas ela é confinada em paredes sustentáveis para conseguir ter uma vida própria e uma cidade extremamente condensada. Então a gente está participando desse projeto porque é uma tendência de otimização de população num território específico, num espaço específico, mas com todas as soluções de mobilidade atreladas a ela. Então a gente participa muito disso no mundo inteiro para entender que tipo de produto ou solução a gente precisa desenvolver. Quando é produto é mais fácil porque nós temos o domínio, de novo, o core business da empresa passa por todos esses produtos que a gente mencionou aqui. Quando são soluções de experiência do cliente, a gente conta com parceiros que vão nos ajudar e vão nos auxiliar nessa transição e nessa colocação da solução no mercado. Vou perguntar porque tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando agora devem estar se questionando. A gente passou um ano crítico em 2024. Sim. Tudo parou. E imagino que para vocês também tenha sido desafiador tanto pela questão da própria produção, mas sobretudo porque houve uma ativação por parte dos clientes, por parte de construtoras, como nunca se viu antes. E eu queria te perguntar meio filosoficamente, assim, como é que isso agitou vocês no ano passado? O que isso fez vocês refletirem? Como que isso impactou o negócio de vocês? Realmente foi um período muito triste, né, para o estado inteiro, acho que para o Brasil inteiro, que se estava acompanhando tudo que a gente passou estando aqui. A gente teve muita gente nossa afetada, a empresa deu todo o suporte, conseguiu auxiliar todo mundo, foi todo mundo muito bem assistido. E o mercado, obviamente, ele se movimenta buscando soluções. O produto ele é concebido de uma maneira onde, às vezes, você, com esses percalços da natureza, vamos chamar assim, a gente não consegue ainda conversar ou ter uma proteção. Água, por exemplo, é um item que é extremamente nocivo, obviamente, a um equipamento, que é um equipamento eletroeletrônico. Então, essa interação de água com o nosso produto ele é extremamente nocivo, realmente. Então, fica difícil ainda ter uma solução viável financeiramente para que isso seja blindado. Mas o que nos provocou na época foi que essa parte de investimentos e a questão de querer sempre estar antenado com o mercado, isso não pode se distanciar.
porque são muitas adversidades que vão trazer sempre melhorias de produto. Tudo quando é desenvolvido lá dentro hoje da TK, a gente tem toda a parte fabril e esses 150 engenheiros que estão ali preocupados com produtos, eles vão pensar exatamente naquela necessidade que está passando agora. A gente mudou muitos processos dentro da empresa que geram benefícios para a população de uma maneira geral. Por exemplo, vou dar dados bem genéricos aqui para o pessoal entender basicamente o que eu estou dizendo, que nem sempre a inovação ela vai passar por um produto, uma coisa que vai ser ligada diretamente ao cliente final, ao usuário, mas que muda internamente uma companhia e que isso torna indiretamente um benefício para o usuário. Aqui é uma operação muito robusta, porque a gente está aqui no estado, então a gente tem muitos equipamentos instalados aqui em manutenção, então é um parque, um dos maiores do Brasil que a gente tem, e aqui certamente a gente é muito líder de mercado. E a gente teve um número muito alto de equipamentos que foram danificados pela enchente. Uhum. Então esses elevadores ficaram parados, literalmente não tinha transporte dentro do prédio. Quando a gente viu essa situação alarmante acontecendo, a gente sai de números diários de ter 10 elevadores parados no estado inteiro do Rio Grande do Sul e fomos a 1.500. Quando a gente chega numa situação caótica dessa, que você não tem transporte, você tem que se desenvolver do ponto de vista interno para levar alguma coisa emergencial para lá. Muita gente está nos assistindo hoje e não conhecia vocês. Uhum. Mas certamente já tinha pego o elevador de vocês, já tinha ido numa escada rolante, já tinha pegado uma esteira, já tinha visto um equipamento de deslocamento. Como é que as pessoas podem conhecer mais vocês? Vocês têm rede social? Fala o site para as pessoas seguirem, para acompanharem e entender mais um pouco do que vocês fazem e do que tu apresentou aqui no programa também. Tá. A gente tem presença nas redes sociais, Instagram, TK Elevadores, o site também, tkelevadores.com.br, isso. Podem nos seguir lá, tem muita informação de produto e realmente é um setor onde não há um investimento massivo em propagandas, né? É um setor que ele é muito canalizado para os setores e para síndicos, de certa maneira, e a gente costuma brincar internamente que, na verdade, o usuário só lembra da nossa marca quando o elevador dá problema. E é isso que a gente quer mudar com a inserção, por exemplo, do Tommy. É uma relação muito ter com o cliente.
Um outro produto que a gente coloca em prática e começa a fazer essa conexão com o cliente, por conta dessa necessidade, são produtos que têm experiências dentro. O elevador, às vezes, você ficar 1 minuto dentro do elevador parece uma eternidade. As pessoas ficam no celular. Hoje nós temos um espelho que ele é totalmente interativo. Pode rodar vídeos, ele é touch, ele pode fazer a chamada do elevador. Esse tipo de experiência dentro do elevador é que leva a essa conexão. Então, a gente não vai parar por aí, porque o Tommy, ele é, do ponto de vista de comodidade, ele é a ponta do iceberg para uma série de benefícios que a gente pode levar para dentro de um edifício em operação. E esse espelho touch também a gente já tem mais de 120 instalados aqui no Brasil. Ele gera bastante interesse do público quando tem a utilização dele. E a gente vai começar a explorar agora um outro mercado dentro da linha dos elevadores, dentro dessa parte de geração de conteúdos também, para conseguir melhorar ainda mais a experiência do cliente. E isso é que faz a conexão com o nosso público, é isso que enxerga. Então, novidades a gente vai ter nos próximos anos de produto, de soluções digitais e de serviços também, porque o cliente, quanto mais benefício a gente gera para o cliente, mais conexão com o cliente a gente gera e mais informação para o cliente também. Hoje, um síndico do prédio consegue ter na mão dele tudo sobre a operação do prédio dele, como é o funcionamento do elevador, usabilidade por andar, usabilidade por empreendimento. Ele consegue ter muita facilidade também para entender como isso está funcionando. Então, novidades não vão parar por aí. Eu posso garantir que tem muita coisa boa por vir. Eduardo Caram, Head de Novas Instalações e Modernização da TK Elevator para a América Latina. Obrigado pela tua presença, pelo teu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado. Quem sabe, né, Laura, o radar de inovação não vai aparecer nessas telas de elevador daqui a uns meses, assim. Não custa a gente sonhar, né? Mais um canal de distribuição. Te aguardo para a semana que vem com mais um radar de inovação, toda quinta-feira, meio-dia no YouTube e também nas plataformas de áudio. Tchau!